Vamos ao texto sagrado? Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo na carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. É um texto que fica mais para o fim da Bíblia ou para o fim do Novo Testamento, à sua direita. E hoje à noite nós vamos estudar o capítulo 1, do verso 3 ao verso de número 12. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3 ao verso 12. Anos atrás, em uma reunião de pastores, eu perguntei a um amigo: como vai a igreja local? Super animado, ele respondeu: vai muito bem, Renan. Nós acabamos de realizar um evento que contou com a presença de 20.000 pessoas. O que você diria em resposta? Uau! Que evento de sucesso, irmão! Ou que crescimento exponencial! Será mesmo, gente? Realizar um grande evento, uma vez por ano, é o que realmente agrada a Deus? Os números são a única coisa que importam para o Senhor? A propósito, como é que avaliamos o crescimento da igreja? Por qual crescimento deveríamos aspirar? Ou por qual crescimento nós devemos orar, pensando em nossa igreja local? Esta porção vai nos ajudar a pensar biblicamente sobre o crescimento. E eu quero ler o texto com vocês. Segunda aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3 ao verso 12, a palavra de Deus nos diz: irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. E isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. Por esta causa nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier, para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Conscientes disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder cumpra todo o bom propósito e toda obra que procede da fé. Assim o nome de nosso Senhor Jesus Cristo será glorificado em vocês e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, esta é a tua palavra. E agora que nos aproximamos dela, nós oramos como fez o salmista. Que as palavras da minha boca, Senhor,
e que o meditar dos nossos corações nesta noite te sejam agradáveis. Rogamos pela assistência de Teu Espírito e o fazemos em nome de Jesus, Teu Filho amado e nosso Salvador bendito. Amém. O texto que acabamos de ler, queridos, de uma perspectiva retórica, funciona como um exórdio ou uma introdução. E tem basicamente dois propósitos. Primeiro, ganhar a simpatia dos ouvintes / leitores. E segundo, apresentar brevemente o grande tema desta epístola. Os versos 3 e 4 cumprem o primeiro propósito. Os versos 5 a 10 cumprem o segundo. Mas ainda restam os versos 11 e 12. Que propósito cumprem? Eles se apresentam no texto abertamente como uma oração apostólica. Especificamente falando, o apóstolo Paulo ora pelo crescimento da igreja de Tessalônica. Igreja com quem ele viveu pouquíssimo. E que, segundo a narrativa de Atos, estava vivendo severas provações e perseguições. É aqui que eu encontro a conexão entre o texto e a série de mensagens deste mês. Como os tessalonicenses, nós todos precisamos de oração. Mas como o apóstolo Paulo, nós todos precisamos orar pelo crescimento da nossa igreja local. E a pergunta a fazer ao texto é: como oramos pelo crescimento da nossa igreja local? Se é o que você quer, para você e para a sua comunidade de fé, este texto, em primeiro lugar, lhe diz, antes de qualquer coisa, agradeça a Deus pelo crescimento que você já vê. Se é crescimento na igreja local que você quer, comece agradecendo a Deus pelo crescimento que você já vê. Verso 3, outra vez. O apóstolo escreve: irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. Devemos. Alguns podem entender que se trata apenas de dever e que não há alegria aqui. Podem pensar, Paulo está agradecendo por obrigação, quando na verdade não há razões para agradecer. Não é o caso, irmãos. A alegria do que se vê na igreja de Tessalônica se lança com tal peso sobre o apóstolo que ele não pode fazer outra coisa a não ser começar agradecendo a Deus por eles. Mas pelo que Paulo agradece, irmãos, nos versos 3 e 4 nós temos pelo menos 3 respostas. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, e isto é justo. Por quê? Porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais. E porque muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. Por esta causa nos gloriamos em vocês entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Então vejam, primeiro, o apóstolo agradece porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais.
Paulo não pode estar se referindo à fé inicial dos Tessalonicenses, ou seja, à conversão deles. Paulo está tratando aqui da fé crescente, ou do desenvolvimento do relacionamento dos Tessalonicenses com Deus. Ele agradece a Deus, porque os Tessalonicenses estão crescendo na dependência do Senhor. Segundo, o apóstolo agradece porque muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. Notem, Paulo não está falando do amor dos crentes por Deus, nem de um amor meramente sentimentalista. Paulo está falando de certo tipo de amor prático, que se manifesta publicamente no cuidado e respeito de todos, uns pelos outros. Isso aqui é um milagre, irmãos. Pois nós estamos falando de crentes muito diferentes, social, econômica e etnicamente. Ainda assim, por causa de Cristo e da lealdade máxima ao Senhor, estes crentes diferentes, judeus e gentios, amam uns aos outros. É um milagre. Terceiro, o apóstolo agradece porque tudo isso se dava em meio a perseguições e tribulações. Ele estava tão feliz que dizia entre as outras igrejas: nós nos gloriamos no que está acontecendo no meio dos Tessalonicenses. Agora, isso não significa que ele estivesse dizendo: vejam quão maravilhosa é a igreja que eu plantei, ou vejam quão maravilhosos são os crentes de Tessalônica. Não. O que ele estava dizendo é: vejam quão poderosamente Deus está agindo no meio deles, pois eles crescem na fé e no amor, não só apesar de, mas mesmo em meio a perseguições e tribulações. É um testemunho arrasador da graça de Deus. São sinais vívidos, concretos de um crescimento genuíno. E é por isso que Paulo agradece a Deus. Será que é pelo que agradecemos também, irmãos? Nós agradecemos quando nos sentamos ao redor da mesa para comer. Nós agradecemos quando o financiamento da casa própria é aprovado. Nós agradecemos quando um familiar se recupera de uma enfermidade grave. Isso é justo. Mas será que agradecemos tanto quanto pelo crescimento dos membros da nossa casa e pelo crescimento espiritual dos membros da nossa igreja local? Se é como devemos proceder, se precisamos cultivar gratidão a Deus, especialmente por nossa igreja local, eu quero lhe sugerir 3 coisas práticas e básicas. Primeiro, abra os olhos, irmão. Abra os olhos para ver o que Deus está fazendo no nosso meio. O apóstolo não está em Tessalônica quando escreve esta carta, mas ele sabe, porque quer saber. Ele sabe o que Deus está fazendo no meio dos irmãos. Amigo, você está em casa, não está?
Você está no culto público conosco semana após semana, não está? Você está em algum pequeno grupo de nossa igreja, não está? Será que não vê nada do que Deus está fazendo no nosso meio? Eu vou te ajudar. Seu filho recentemente revelou real interesse por estudar a Bíblia. Seu esposo, que só tinha amigos no trabalho, agora anda com crentes da igreja local. Uma irmã do seu pequeno grupo repartiu semana passada que começou um discipulado com uma moça mais jovem da igreja. Você ouviu sobre os frutos do trabalho missionário da nossa igreja na África, no sul do Brasil, no Cariri do nosso estado. São sinais da graça de Deus. Abra os olhos. Esteja atento àquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Se quer cultivar gratidão a Deus por sua igreja local, abra os olhos, mas também feche a boca para murmuração. O apóstolo vai chegar às correções. Sim, ele vai exortar os crentes desta igreja quanto aos seus erros e desvios, não antes de elogiá-los, não antes de agradecer a Deus publicamente por eles. Por que não fazemos o mesmo, gente? Eu sei que a nossa igreja não é perfeita, assim como você deveria saber que a sua família também não é. Mas será que não há nada pelo qual agradecer? É justo, é apropriado que desejemos ver cada vez mais piedade no nosso meio. Mas será que não vemos nada, absolutamente nada acontecendo? Vamos reclamar menos do que ainda não temos. E vamos agradecer mais, gente, pelo que já temos, por pura graça de Deus. Abra os olhos, feche a boca, e se quer cultivar gratidão a Deus por sua igreja local, dobre os joelhos. Faça como o apóstolo, aproveite qualquer oportunidade que surgir para entoar ou fazer uma oração de gratidão a Deus. De novo, nós não chegamos ao crescimento que queremos, mas estamos nos movimentando. A casa ainda não está terminada, mas nos achamos em constante reforma espiritual, gente. Vamos agradecer então. Pois mesmo que seja em pequena escala, e que muitos nem sequer tomem conhecimento, eu sei e me alegro muito no que vou dizer. A fé crescente no nosso meio. Há dezenas de manifestações concretas de amor mútuo. Há muita perseverança de crentes aqui, diante das mais terríveis tribulações. Então sejamos gratos pelo que o Espírito está fazendo no nosso meio. Você pode dizer amém? Se queremos o crescimento da igreja local, se isso é o que você quer, este texto lhe diz, em segundo lugar, participe da promoção do crescimento.
Agradeça por aquilo que você vê e participe para ver o crescimento que você gostaria de testemunhar. Verso 5. O texto registra: elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. Elas, ou seja, as tribulações e perseguições do verso anterior, dão prova e mostram o desejo de Deus de que vocês sejam considerados dignos de seu reino. Por que é que Paulo diz isso aqui, gente? Talvez alguns irmãos estivessem com dúvida, como por vezes é o nosso caso. Se Deus nos ama de verdade, por que sofremos? Se somos parte do reino de Deus, por que somos tão severamente perseguidos pelo mundo? A resposta de Paulo está aqui. Elas, as tribulações e as perseguições, dão prova e mostram o desejo de Deus de que vocês sejam considerados dignos do seu reino. Entenda, os crentes não são dignos do reino porque sofrem. É o contrário. Os crentes sofrem como prova de que Deus já os considerou dignos de seu reino. O momento decisivo de suas vidas está no passado, quando foram alcançados pelo Evangelho. Só que para Paulo, e para nós deveria ser assim também, os verdadeiros crentes são conhecidos por sua perseverança diante de tribulações e perseguições. Pastor, mas até quando temos que perseverar? Versos 6 e 7. Nós lemos: é justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados e a nós também. Isso acontecerá quando? Quando o Senhor for revelado dos céus, com seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. É justo da parte de Deus retribuir. Alguns acham esta ideia repugnante, gente. É mesquinho da parte de Deus, é vingativo da parte de Deus. Será mesmo? Onde o mal ocorre, ele merece ser retribuído. É o que queremos na nossa vida, e é o que Deus merece quando sua santidade é afrontada pelos pecados da humanidade. No caso deste texto, ele promete retribuir com tribulação àqueles que atribulam o seu povo. Eu vou dar a eles o que eles dão a vocês. E ao seu povo, ele promete trazer alívio das tribulações. Vai acabar, irmão. As tribulações e os sofrimentos desta vida terão um fim. Quando, pastor? Quando o Senhor Jesus for revelado dos céus. Diferentemente do que disse em 1 aos Tessalonicenses, lá Paulo fala do retorno de Cristo para buscar a sua noiva. Aqui a linguagem dele é: Jesus será revelado.
Revelar no grego é apocalipsis. E significa basicamente que por enquanto Jesus está escondido dos olhos da maioria. Mas em breve, muito em breve, em seu retorno, ele será revelado em poder para toda a humanidade. Ele vem dos céus, cercado de anjos poderosos e em chamas flamejantes. E o que é que ele vem fazer, gente? Versos 8 e 9. Jesus vem punir os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Talvez ele tenha em mente aqui dois públicos: os gentios, que conhecendo a Deus na criação, deliberadamente rejeitam o Criador, e judeus, que rejeitaram o Messias de Deus. Talvez ele tenha dois públicos aqui. Ele vem punir tais pessoas. E a pena é, verso 9: eles sofrerão a pena de destruição eterna. O que é isso? Vão deixar de existir? Não, isso não seria a pior das coisas. Destruição eterna é explicado na próxima linha. Eles sofrerão a pena da destruição eterna, que é a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Eis o inferno, gente. Para Paulo, a pior coisa que pode acontecer a alguém não é sofrer por Cristo. A pior coisa que pode acontecer a alguém é sofrer para todo sempre, sem Cristo, longe da presença abençoadora de Cristo. Pastor, e o que é o céu? Ou o que é que os crentes devem esperar quando Jesus for revelado dos céus? Verso 10. Isso foi um glória a Deus, eu acho. Verso 10 diz: isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. O céu é o oposto do inferno. Se no inferno os pecadores viverão eternamente separados de Cristo, sob a sua mão de juízo, no céu os crentes vão viver eternamente perto de Cristo. Tão perto, irmãos, que serão capazes de glorificá-lo e admirá-lo cada vez mais. Não é o que mais desejamos como crentes? Viver tão perto de Cristo, para sermos capazes de glorificá-lo e admirá-lo cada vez mais. Se não é, nós vamos perder muito nesta vida. Eu explico, gente. Se os nossos olhos não estiverem voltados para o céu de onde Jesus vem, eles estarão muito presos à terra. Se o nosso coração não estiver esperando por Jesus, ele vai esperar demais de homens e deuses desta terra e, como consequência, será frustrado.
E sendo sincero, é o que acontece muitas vezes. Nós não olhamos para o céu tanto quanto devemos olhar. Nós não estamos esperando por Cristo tanto quanto precisamos esperar. E é aqui que entra a nossa participação. A luta pelo crescimento espiritual da igreja. O que é que Paulo está fazendo neste parágrafo? Pelos crentes por quem começou o texto orando. Paulo está os encorajando com a visão maior do retorno de Cristo. É o que precisamos fazer, gente. Nós precisamos encorajar uns aos outros, a fim de que todos estejam olhando para o céu e esperando por Cristo. É o que acontece em cada culto público que celebramos aqui. É o que acontece em todas as reuniões de pequeno grupo ao redor da cidade. É o que precisa acontecer em todos os encontros de discipulado. E uma coisa que podemos repartir uns com os outros nestes momentos tem a ver com o significado do sofrimento. De acordo com este texto, nós não sofremos por Cristo na família e no mundo para conquistar o reino. Nós sofremos por Cristo na família e no mundo porque já recebemos o reino de Deus. O que Paulo está ensinando aos crentes de Tessalônica, e o que nós precisamos lembrar uns aos outros é: não é estranho sofrer por Cristo neste mundo. Estranho é levar o nome de Cristo e não sofrer nenhuma perseguição deste mundo. Vocês entendem? E percebem como essa mensagem é prática e pode trabalhar pelo crescimento espiritual da nossa igreja. Quantas vezes não conversamos sobre a dificuldade de se viver para Cristo em um mundo não cristão? O que você diz para um membro de nossa igreja no seu PG, que abre o coração e diz: eu estou sendo desprezado pelos meus familiares por causa de Cristo? Ou como é que você encoraja um jovem de nossa igreja, que na universidade tem sido alvo de desprezo e rejeição, porque abertamente fala de Cristo? Você diz para ele, para ela, o que Paulo está dizendo para os Tessalonicenses: irmão querido, irmã amada, Deus lhe considerou digno de seu reino. E uma prova desta graça é: o reino deste mundo não te aceita mais. Outra coisa que temos que repartir uns com os outros, irmãos, tem a ver com a esperança do retorno de Cristo. É como o apóstolo está trabalhando pelo crescimento dos crentes nesta epístola. Em vez de dizer: vão às armas, se levantem, lutem na força do braço, protestem, o que diz é: olhem para cima e esperem pela manifestação do Senhor Jesus. É do que mais precisamos, gente, em todo o tempo, especialmente se estamos sofrendo. Nós nos reunimos para falar uns aos outros, cantar uns aos outros, encorajar uns aos outros com esta esperança, a esperança do retorno de Cristo. Irmão, aguenta firme. Jesus
em breve vem. Ele fará justiça. Ele vai retribuir o mal. Ele vai colocar todas as coisas em ordem outra vez. Vocês já me ouviram falar da irmã Johnny. Johnny é tetraplégica e tem vivido por quase toda a sua vida para pregar o evangelho para aqueles que mais sofrem. E ela conta em um de seus livros que certa vez estava em uma escola, ministrando o evangelho para crianças com síndrome de Down. Quando de repente uma menininha parou de olhar para ela e passou a fitar a janela da sala de aula. Curiosa, ela perguntou: filha, o que é que você está vendo? O que é que você está fazendo? Ela disse: professora, eu estou olhando para as nuvens, porque eu quero ser a primeira a ver Jesus quando Ele voltar. Pois a senhora disse que quando Ele chegar, Ele vai colocar todas as coisas em ordem outra vez. E eu espero por este dia. Eis o que precisamos viver, gente. Qualquer que seja o sofrimento, se por causa de Cristo ou por causa da queda, ele terá um ponto final. Jesus voltará para retribuir aos que nos atribulam com tribulação e para nos dar alívio de todas as nossas tribulações. Participe do crescimento de sua igreja local. Agradeça pelo que você vê. Participe do que você quer ver. E por fim, esse texto nos diz: peça a Deus. Ore a Deus. Clame a Deus pelo crescimento de sua igreja local. Agradeça, participe e peça ao Senhor por isso. No verso 11, o apóstolo escreve: conscientes disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder cumpra todo o bom propósito e toda obra que procede da fé. Conscientes disso, oramos. Conscientes de quê, Sandra? Do que acabamos de ler. Conscientes de que a fé cresce entre vocês. De que o amor aumenta entre vocês. E conscientes de que tudo isso acontece em meio à tribulação e provações. Nós oramos por vocês. Paulo e seus companheiros de missão pararam para orar pelos crentes de Tessalônica. Pelo que oraram? Pelo que Paulo pede a Deus por estes irmãos. Primeiro, segundo este verso 11, ele ora para que o nosso Deus os faça dignos da vocação. Vocação, em alguns lugares, é sinônimo de convite. Contudo, nos escritos de Paulo, o termo quase sempre é equivalente ao que conhecemos na teologia por chamado eficaz. Em Romanos 8, por exemplo, nós lemos: e aos que predestinou na eternidade, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Vocação, portanto, para Paulo, nos seus escritos, significa ser chamado por Deus para pertencer a Deus. E o que é que isso tem a ver com a petição de Paulo agora aos Tessalonicenses? Eu peço para que Deus
os faça dignos da vocação. Os tessalonicenses já tinham sido chamados por Deus para pertencer a Deus. Paulo espera que agora eles correspondam, que vivam à altura deste chamado, que levem-no a sério, que cresçam cada vez mais no Senhor. É uma oração por crescimento. Segundo, ele ora para que com poder Deus cumpra todo o bom propósito e toda obra que procede da fé. Os crentes não são apenas chamados por Deus. Se são chamados por Deus, a prova que nós temos é eles são transformados por Deus. Como é de se esperar, nós ganhamos um novo propósito de vida, ao qual Paulo chama de bom propósito. E nós passamos a desejar novas obras. Realizar novas obras que procedem agora da fé e não mais da carne. Mas quem pode fazer isso sozinho? Qual é o crente que tem tudo em si mesmo? Ninguém tem. Por isso Paulo ora, para que Deus cumpra nos crentes todo o bom propósito e toda obra que procede da fé. Eu oro para que Deus os faça frutíferos nesta nova vida que vocês receberam e na realização das novas obras que procedem da fé. Outra vez, é uma oração por crescimento espiritual. Agora, por que é que Paulo pede por tudo isso? Porque ele quer o crescimento dos crentes de Tessalônica. A resposta está no verso 12, gente. Assim, eu quero tudo isso para vocês, porque assim o nome de nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês, e vocês nele. E isso segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. O objetivo final do crescimento dos crentes não é os crentes. O objetivo final do crescimento da igreja não é a igreja. É a glória do nome de Jesus. Paulo não ora para que Deus faça dos tessalonicenses homens e mulheres poderosos, famosos, publicamente reconhecidos, não. Paulo ora para que o nome de Jesus seja cada vez mais glorificado neles e por eles. É sobre ele, irmão. É para ele. É verdade, porém, que ele acrescenta: e vocês sejam glorificados nele. O que significa? Ele não pode estar falando que Jesus vai dividir sua glória conosco. Há textos e textos e textos na Bíblia que provam que Deus não reparte de sua glória com nenhum outro. Então, o que é que Paulo está falando aqui? Paulo está falando de glorificação, ou do estágio final do processo de santificação, ou crescimento espiritual. Aos Coríntios ele disse que nós
somos transformados diariamente de glória em glória. De novo, tem a ver com o nosso crescimento. Nada disso, porém, vem de nós, gente, ou da nossa força. E é por isso que Paulo termina sua oração com: isso é segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. É como se estivesse dizendo: irmãos de Tessalônica, eu quero muito o crescimento espiritual de vocês. E eu quero que vocês se esforcem muito para crescer em Cristo. Mas que ninguém se esqueça: nós todos dependemos da graça de Deus. É por isso que oramos. Será? Diga-me, pelo que pedimos quando oramos por nossos filhos? Que sejam bem-sucedidos nos esportes, nos estudos e no trabalho. Não deveríamos também pedir por eles o que Paulo pede pelos Tessalonicenses? Que sejam homens e mulheres dignos da vocação do Evangelho. Sim, que os nossos filhos cresçam, que viajem o mundo, se Deus permitir, que sejam homens e mulheres de êxito na profissão. Mas acima de tudo, irmãos, nós precisamos orar por isso. Que sejam chamados pelo Espírito e Evangelho, e que cresçam cada vez mais no conhecimento e compromisso com o Evangelho. Eu não quero dizer dos meus filhos: eles são isso, são aquilo, mas estão distantes do Senhor. Eu quero começar dizendo: eles são crentes e estão crescendo no Senhor, independentemente do que façam para a glória do Senhor como profissão. Oremos pelo crescimento espiritual dos nossos filhos. Será que é pelo que pedimos quando oramos por nossa igreja local? Pelo que você pede, pensando em nossa igreja? Que sejamos grandes numericamente, poderosos aos olhos dos homens, ricos financeiramente. Será que não deveríamos pedir também, irmã Lícia, pelo que Paulo pede? Que Deus cumpra em nós todo bom propósito e toda obra que procede da fé. Eis o crescimento pelo qual precisamos orar, gente. Crescimento espiritual, crescimento no Senhor e no serviço ao Senhor. Nós precisamos orar por mais oportunidades de ministério real. Ministério real tem a ver com crescimento espiritual, o meu e o do outro. Precisamos orar para que irmãos discipulem irmãos na palavra e na oração. Nós precisamos orar para que irmãos visitem irmãos em tempos de necessidade. Nós precisamos orar para que mulheres sirvam mulheres, para que todas cresçam no Senhor. Nós precisamos orar para que os jovens desta igreja sejam cada vez mais ousados na evangelização. E para que os senhores e senhoras se entreguem cada vez mais à oração e à piedade.
Este é o crescimento pelo qual nós precisamos orar. Nós não somos uma empresa. Sucesso para nós não é o mesmo que o sucesso do restaurante ou da loja de roupas. O que ambicionamos não é crescer numericamente e para cima, como a Torre de Babel. Nós ambicionamos crescer espiritualmente, no conhecimento, no compromisso e no ministério do discipulado, uns aos outros, para a glória do nosso Deus. Bem, e aqui tem uma palavra de cuidado. Vocês sabem isso. Nós podemos pregar por trás deste púlpito, cantar neste palco, liderar pequenos grupos, discipular e ensinar a Bíblia para um monte de gente, só porque queremos fama e glória para o nosso nome. No cerne do pecado que nos habita, existe este forte desejo de ser como Deus, de estar no centro, de receber a atenção, de ser adorado. Por essa razão precisamos ser vigilantes enquanto servimos o Senhor. Precisamos orar constantemente, para que os nossos esforços pelo crescimento da igreja local não sejam para nossa glória, mas sejam sempre para a glória de Jesus. Quer fazer isso essa semana? Para de falar de si mesmo. Fale mais de Jesus. Falemos menos de nossa igreja. Vocês devem conhecer pessoas assim. E eu espero que nós não sejamos assim acerca da nossa igreja. Mas eu conheço crentes que, se entrarmos em uma conversa espiritual, eles passarão horas falando da igreja deles. Mas eles nada falam de Jesus. Já viram isso? Que as pessoas falem menos de nós, irmãos, e que elas falem mais de Jesus, e que nós falemos menos da igreja, e que falemos sempre do Senhor Jesus. Afinal, nós não somos salvadores de nada, nem de seu ninguém, só Cristo é. E como lemos aqui, nós precisamos orar para a glória dele e segundo a graça de Deus. Entenda e se alegre comigo por isso. A graça não é, como costumamos pensar, somente a porta de entrada do reino. A graça é o poder, irmãos. É o meio pelo qual vivemos todos os dias da vida cristã. O Evangelho não é uma boa notícia só para o nosso passado. Cristo pagou por nossos pecados. Nem tampouco é uma boa notícia só para o nosso futuro. Viveremos com Cristo eternamente, não. O Evangelho é uma boa notícia para o nosso presente. Por isso ele é pregado todos os domingos por trás deste púlpito. Para descrentes e para crentes. Eu te pergunto, onde você está na caminhada cristã? Se acha crescendo ou estagnado? Se encontra mais forte ou mais fraco no Senhor?
Seja qual for a sua resposta, irmão, aproprie-se da graça que sempre lhe é ofertada em Cristo Jesus. Sabe o que significa? Que você pode começar de novo. Que você não precisa desistir. Que você não tem que lutar sozinho contra o pecado. Que você não deveria depender somente da sua força ou do seu esforço. Não vai dar. Dependa da graça de Deus. Ore a Deus segundo a graça. Peça a Deus segundo a graça. Diga ao Senhor: eu não sou o que gostaria de ser ainda, mas me conceda esta dádiva por tua graça. Nós precisamos viver na graça do Evangelho. Esta mesma graça pode ser ofertada àqueles que ainda são descrentes. Talvez seja o seu caso. Você veio aqui a convite de alguém da igreja. Quem sabe estava considerando questões espirituais antes. Quem sabe começou a considerar agora. Bem, se o que o pastor está falando, se o que eu vivo na terra tem repercussões no céu ou no inferno, como é que eu resolvo isso? O que é que eu tenho que fazer para merecer a salvação, para ter a bênção do Senhor, para conquistar um lugar no seu reino? Amigo, você não merece, você não conquista o reino. Você o recebe por pura graça de Deus. Entender, e mais do que isso, aceitar esta mensagem, pode ser prova de que Deus está trabalhando em você. Porque isso mexe com o nosso orgulho. Se o Espírito Santo estiver trabalhando em você, e se você de maneira séria estiver considerando o reino de Deus, humildemente abra as mãos e deixe cair as suas ofertas maculadas. E então receba a oferta perfeita que Deus tem para você: Jesus Cristo e o que Ele fez na cruz do Calvário. Ali, o Cordeiro Santo de Deus trocou de lugar com você, assumiu as tuas dívidas e pagou com o próprio sangue por seus pecados. Ali, por meio de Jesus e por pura graça, Deus deu a todos os chamados salvação, perdão e libertação. A questão a saber é: você é um destes chamados? Responda com fé, crendo em Cristo e em sua obra, e arrependa-se de sua antiga maneira de viver, quando você vivia sem levá-lo em consideração. Todos nós, na verdade, precisamos responder desta forma, pois a vida cristã é uma vida de crescimento em duas coisas: fé e arrependimento. Nós precisamos crescer cada vez mais na confiança em Cristo e no repúdio e abandono aos nossos pecados. A vida cristã não é linear. Vamos ter altos e baixos, vamos enfrentar lutas diversas, desafios muitos, mas que não percamos a esperança, gente.
o Deus que nos salvou prometeu terminar a boa obra que começou em nós. E em breve, Cristo vem buscar a sua noiva. Florence Chadwick, e com isso eu termino, foi uma nadadora de longa distância, uma nadadora profissional. Talvez você já tenha ouvido falar dela, visto alguma coisa. E em determinada ocasião ela resolveu fazer uma travessia de determinada ilha para o litoral da Califórnia. Só que o tempo estava frio e o dia nublado. E por isso ela mal conseguia ver os barcos que estavam ali para servi-la, acompanhá-la. Florence nadou por 15 longas horas, imagine. Mas então desistiu. E quando chegou à praia, ela descobriu que estava a apenas 800 metros de distância. No dia seguinte, em entrevista, ela disse: eu não quero me justificar. Eu pedi para sair da água. Mas se ao menos eu tivesse visto a praia, eu acho que teria conseguido. É de algo assim que precisamos para chegar ao fim da carreira cristã. E por pura graça, é algo assim que temos, gente. Por causa de Cristo, nós temos a Deus e todas as suas bênçãos. Na Bíblia nós temos a vontade revelada do Senhor. Nós temos a igreja, que nos ajuda a crescer nos dias mais nublados da nossa história. Então, se é o que queremos, se você quer crescer no Senhor, pare de se esconder da igreja. E se você quer ver o crescimento da igreja, pare de se esconder da igreja. Junte-se. Vamos encorajar uns aos outros. Vamos ajudar uns aos outros. Até que cheguemos à maturidade que Deus tem reservado para nós. Feche seus olhos e ore ao Senhor em resposta àquilo que você ouviu nesta noite.